mais que rádio. Educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora. Começa agora, o programa A Voz da Zona Norte, destacando os principais acontecimentos da região e fazendo a análise real. Júnior Linhares, a voz da Zona Norte. Bom dia Sobral, região noroeste do estado do Ceará. Hoje estamos vivendo uma terça-feira do dia 14 de maio da graça de 2019. Nós somos a Rádio Educadora do Nordeste, a rádio da família cristã, que tem na direção geral nosso querido padre Lucas Moreira do Nascimento e na superintendência geral o bispo diocesano de Sobral, Dom Vasconcelos. A assessoria financeira de Wilson Calixto, assessoria de comunicação de Breno Aguiar, consultoria de vendas da Bet Salsa, nosso consultor técnico dos transmissores, Murilo Gomes. Aqui nos estúdios, nosso operador de áudio e vídeo, J. Alberto. Até o meio-dia, toca muita informação no seu rádio, destacando as principais notícias que acontecem no Brasil e no mundo, na região noroeste do estado do Ceará. Você liga, participa, faz a sua crítica, dá a sua sugestão, traz os reclames do seu bairro, de sua região, do telefone do povo. Liga! 3611-1550. 3611-2496. Fazem comigo o programa Voz da Zona Norte, os profissionais espalhados da região noroeste do estado do Ceará, trazendo as informações verdadeiras, precisam de sua região. Identifique, seu J. Alberto. Notícias da hora. Hernandes Carneiro, a notícia dentro da verdade. Paulo Alves, a voz do povo. Luciedes Oliveira, comunicando, Júnior Linhares. Nós somos a Rádio Educadora do Nordeste, a rádio que toca informação, toca notícia, a rádio que educa e evangeliza. Você pode nos acompanhar pelas plataformas digitais, pelo Rádio Net, você pode abaixar pelo App Store e nos acompanhe pela página A Voz da Zona Norte. Nós somos a rádio AM mais ouvida da região noroeste do estado do Ceará. É nessa hora que eu vou, J. Alberto. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da Educadora. Muita emoção na informação da Educadora. A Educadora, o robôs que chegou e parou. É nessa onda que eu vou, Educadora. É nessa onda que eu vou, Educadora. É nessa onda que eu vou, Educadora. Programa A Voz da Zona Norte, comunicando, Júnior Linhares. 11h05 na terra do Bom Feitor, Dom José Tupinambá da Frota. A gente vai atualizar as informações, a nossa plataforma de informação, notícias do que aconteceu no Brasil, no mundo, na região noroeste do estado do Ceará. Mas antes, a gente vai trazer aqui uma entrevista com o Gisnaldo, que é advogado e é também mediador do Núcleo de Mediação Comunitária, né? Vai trazer aqui quais os tipos de conflitos que podem ser, né, mediados no Núcleo de Mediação Comunitária, como conflito familiar, conflito de vizinhança, pensão alimentícia, que é um dos casos complicados. Eu
reconhecimento da paternidade, viu? Você que é muito namorador, e aí não sabe onde é que tá os meninos, e aí não quer morrer com esse pecado, né? Aí tem um reconhecimento da paternidade. Cobrança de dívida, pague as suas dívidas, injúria, calúnia e difamação, conflito de imóvel, conflito de apropriação, conflito do consumidor, conflito escolar, né? E por aí vai. Conflito societário, conflito trabalhista, e aí só o que tem é problema para ser resolvido, né? O mediador comunitário tem que ter uma cabeça boa, viu, Rotalberto? Bote aí a entrevistazinha da semana, bota chamada. Entrevistas da semana. Onze horas e 7 minutos, chegou também aqui na mesa redonda nosso querido Erivelto, que além de guarda municipal também é mediador de conflito, né? Coisa boa. A gente vai trazer aqui o advogado Gisnaldo, que trabalha como mediador no Núcleo de Mediação Comunitária, vai trazer aqui o seu bom dia e também falar da demanda do Núcleo de Mediação Comunitária, quais são os temas, quais são as complicações, o que é que precisa, como é que a gente pode chegar até o núcleo de mediação comunitária, onde é que fica, né? A gente vai trazer aqui, esmiuçar bem direitinho para os nossos milhares de ouvintes e internautas. Vale lembrar que esse núcleo não é só de Sobral, não. Atende a região norte. Bom dia, Gisnaldo. Seja bem-vindo aqui ao programa A Voz da Zona Norte. Bom dia, Júnior. Bom dia ao Jota ali, que está nos auxiliando nesse grande programa, né? É um prazer mais uma vez retornar a casa, Rádio Educador, nosso amigo ali, Breno, puxar um pouquinho o saco dele ali, que ele é um cara, gente muito boa, né? Júnior, nós estamos aqui com o Erivelto também, representando realmente o núcleo de mediação, falar um pouco, né, sobre o núcleo, divulgar o que é que a gente faz lá, qual é o nosso propósito, e ter a certeza de que Sobral pode melhorar, com certeza, já é muito boa, mas pode melhorar ainda mais. E a gente está aí com a questão dos conflitos, né? A gente está à disposição do povo de Sobral, região norte. A gente está batalhando também para tentar abrir outros núcleos, aí depende de toda uma burocracia administrativa, mas, de antemão, hoje nós temos na região norte, Sobral e Forquilha, né? Mas a gente está à disposição para isso. Sobral acolhe essa demanda da região norte, para a gente tentar amenizar essa quantidade de conflitos, né? O núcleo de mediação comunitária, ele é mantido por quem? Pronto, o núcleo de mediação, Júnior, ele começou numa ideia lá atrás, e aí é bom a gente puxar um pouco da história. Fortaleza, no bairro do Pirambu, na época os índices eram elevadíssimos de crime, problema, muita confusão, e a própria população lá em torno de 1998 chamou uma promotora, na época o procurador de justiça, chamou para que ela desse um amparo para aquela situação. Estavam com medo de que a comunidade do Pirambu viesse a água abaixo, né, de tanto problema. Então, chamaram, mostraram uma proposta de tentar resolver. A promotora acolheu aquela demanda, achou muito interessante e disse, vamos montar um núcleo de mediação, e aí, por isso, o nome comunitário. Então, o propósito inicial começou em 1998, com o núcleo de Pirambu, é o mais antigo hoje. Mas, assim, chamar para o Ministério Público, aí eu já puxo o gancho, você me perguntou, hoje ele é mantido pelo Ministério Público do Estado do Ceará, com o convênio aqui em Sobral, com o município de Sobral, em Forquilha, município de Forquilha. Mas, assim, são coisas que andam cada um no seu devido quadrado, né? Por quê? Porque hoje nós somos um programa da coordenação dos núcleos de mediação comunitária do Estado do Ceará, da PGJ, que é a Procuradoria-Geral de Justiça. Então, todo o cronograma, toda a situação, tudo que regimento, toda essa parte legalista, digamos assim, fica a cargo do Ministério Público. Toda a parte administrativa de aluguel de casa, água e luz é mantido pelo município. E ele determina alguns funcionários, mas isso são coisas à parte. Mas, assim, a ideia primordial de manutenção geral vem do Ministério Público, PGJ, né? Fortaleza. Vamos aqui para a parte dos conflitos, da parte da mediação. Eu estou com um conflito familiar, onde é que eu vou, onde é que eu posso comparecer, quais os documentos que eu vou levar, né?
como é que funciona essa parte. Bom dia aos seus ouvintes. Agradeço aqui pela oportunidade na educadora, ao Júnior, meu amigo e companheiro Gisnaldo, que está aqui, estamos nessa luta aqui como mediador, e a todos os ouvintes, mais uma vez. O núcleo de mediação, Júnior, ele funciona nosso núcleo ele funciona na Rua Manuel Torres, 358, Coab 1, bairro Saçaboy, ok? Nosso telefone é 3614-4001. Estamos à disposição de segunda a sexta, de 8 a meio-dia e de 13 às 16, ok? Então, assim, se ele tiver um conflito, qualquer conflito que seja, ele deve comparecer até o núcleo de mediação, lá ele será bem atendido, bem recepcionado pelos nossos mediadores, bem acolhido. Precisa seguir um documento de identificação, mas caso ele não leve, ele já chega lá bem acolhido e será ouvido para aquele determinado conflito que ele possa existir, certo? Vários conflitos que nós temos hoje na comunidade e entre as famílias, né? Que hoje o conflito maior é entre vizinhos e familiares, nós já acolhemos lá. Então, assim, ele será bem acolhido, ele vai para uma sala, né? Faz a pré-mediação chamado, né? Ele vai para uma sala com o mediador e vai ser ouvido ali e sem tudo anotado direitinho, né? O mediador ouve ele e em seguida pergunta como é a outra parte, se ele conhece a outra parte, e aí procura, anota esse endereço, tudo, contato, e aí o núcleo fica responsabilizado de enviar uma carta convite. Não é uma intimação, é uma carta convite para que compareça a outra parte, porque o conflito existe entre duas partes, não existe um conflito só entre uma pessoa, né? Isso é verdade. Então, assim, e aí faz esse caminhado, marca a sessão de mediação, e aí vai para a sessão de mediação as duas partes, né? E aí é uma mediação voluntária, uma mediação sigilosa, transparente, certo? É um serviço gratuito, a população não paga nada, certo? E você é bem atendido e é um atendimento rápido. Como é rápido? Você vai lá, vai conversar, é um procedimento, não é um processo, né, de um conflito que você tem, e aí você chega lá, você é atendido e ali já é uma sessão de mediação na semana seguinte. Então, assim, é muito bem resolvido na outra semana, né? Nós temos atingido aí, o Zinaldo vai passar aí a questão da porcentagem, mas 85% dos conflitos são resolvidos lá, graças a Deus, né? Essa média anual. E assim, é diferente, porque se você for procurar justiça, aí você sabe que demora. Então, assim, aqueles conflitos em familiar, de vizinho, né? Conflito de dívida. Pela porcentagem que eu estou vendo, né? Pelos problemas que eu estou vendo que está sendo resolvido, né? Dá para fazer até uma frase: problema não se procura, se resolve no núcleo de mediação comunitária, né? Isso. Então, está 85%, então isso está muito bom. Muito bom. E qual é o conflito mais corriqueiro, mais chega lá? É conflito familiar, é conflito fuxico de vizinho, conflito de vizinhança, é pensão alimentícia? Qual é o tipo de conflito mais corriqueiro que chega lá? O conflito maior que nós temos atendido lá é o familiar, né? Em seguida é o vizinho, né? Porque assim, o familiar, ele está, ali a família está sempre, né? Algum conflito, seja irmão com irmão, seja os pais ali com alguém, algum tio, né? Aí assim, o familiar está muito atribuído a nosso recebimento de conflitos. E os vizinhos também, porque o vizinho mora ali há muito tempo, aí há um conflitozinho, às vezes um cachorro, às vezes um bolinho de uma água que está no lixo, que está na sua calçada, né? Aqueles conflitos pequenos, mas que existem, né? Então, assim, é o que nós temos atendido mais lá. Mas também a questão de contra-honra também, às vezes, tem surgido muito nesses últimos anos. Eu acho que é porque as pessoas estão faltando mais diálogo entre as pessoas. Eu acho que o diálogo é importante. E o conflito é assim, a mediação de conflito é administrar o conflito, o diálogo entre as pessoas. Então, o mediador, ele vai apenas facilitar o diálogo entre as duas partes. Ele não vai obrigar nem a parte A, nem a parte B a fazer. Ele vai apenas facilitar aquele diálogo para que aquelas pessoas façam diálogo de maneira pacífica, de maneira respeitosa e satisfazendo as duas partes. Então, isso é que é importante. Muito bem, muito importante. Fazendo só uma participação também, Júnior, é interessante a gente relatar o que é essa mediação, então, comunitária. Primeiro, como o nosso querido Erivaldo falou, ele já tem propriedade nisso, que ele é mais antigo do que eu, mas mais antigo não, né? Tem mais estrada no núcleo de mediação. O que é esse núcleo de mediação, então? O núcleo de mediação é um espaço bem simples, a gente faz o máximo de aconchego possível, porque a pessoa já vem com um problema e a gente tenta acolher aquele problema, né?
E aí, qual é o problema que pode ser mediável, Gisnaldo? Pronto, temos essa lista aí que você falou no início, mas o principal norte que a gente vai poder dizer que o conflito ele é mediável ou não são dois princípios básicos. A pessoa tem que estar disposta, e aí as duas partes interessadas têm que estar dispostas a ter um diálogo. Se o Júnior, vamos pegar um exemplo bem grosseiro, o Júnior e o Gisnaldo estão com conflito, e o Júnior vai até o núcleo de mediação, interessa sim ter esse diálogo, e o Gisnaldo não tem interesse, infelizmente não pode ocorrer uma mediação, porque não tem interesse de se resolver o problema. E aí, Gisnaldo, eu vou ficar a ver navios? Não, você vai ter as outras instâncias, e aí o núcleo está disponível, ele disponibiliza a orientação, né? A pessoa chega lá, não pode fazer aquele conflito lá, ser mediável lá, mas a gente dá uma orientação onde pode procurar, ou então já faz o próprio encaminhamento. Por exemplo, o Gisnaldo, o Júnior me chamou, o Gisnaldo nem compareceu, ou então não teve interesse, não conseguiu chegar à resolução. Lá se pode fazer um encaminhamento para uma delegacia, para uma defensoria pública, e aí tem todo o procedimento. Mas o importante é que a gente precisa frisar é que, como o Verivaldo falou, está faltando diálogo com o povo. E aí, se não tem diálogo, infelizmente, a gente não pode fazer a mediação. Segundo, a gente prima pela questão de não agressão física, né? A agressão verbal é aceitar, porque no calor do momento você pode dizer alguma besteira e você mesmo se arrepende naquele instante. Mas, às vezes, por ego, a pessoa se segura e também não está nem aí e a coisa se prolonga. Mas o intuito da mediação hoje, aí, como eu disse lá no princípio, o núcleo do Pirambu estava se acabando, porque era uma questão de conflito, muita briga, muita coisa, e o povo chamou para si a responsabilidade de resolver. Aí é onde eu volto uma questão lá atrás. No passado, o pessoal dizia que o homem tinha a palavra no fio do bigode, né? O que valia era o poder da palavra. Então, a gente senta as pessoas lá para ter esse diálogo, chegar a um consenso e, se possível, um acordo, né? Nós não estamos lá única e exclusivamente para fazer acordo, não é isso. Porque se nosso intuito for só fazer acordo, a gente poderia jogar para outra instância, que é outra responsabilidade. A mediação, ela prima também, Júnior, a comunitária, aí no caso, a gente coloca um mediador que é capacitado pelo Ministério Público, nós somos capacitados, nós temos um curso de 108 horas, né? Não é qualquer coisa, nós temos um regimento interno, nós assinamos termo de compromisso e responsabilidade, nós temos todo um amparo legal, tanto um amparo legal quanto uma cobrança legal. Nós não estamos lá em vão para esse intuito. E aí o que acontece? A mediação, ela prima pela valorização de vínculos. Se você tem o seu vizinho, possivelmente a casa é sua, os vizinhos têm a casa e é dele, ou então alugada. Nenhum dos dois está disposto a sair de lá. Então, para tentar resolver, ou pelo menos apaziguar um conflito que às vezes se torna coisa simples, que a pessoa estica a ponto de chegar a uma delegacia, ou então levar um caso para o juiz, seria bom que sentasse as partes lá naquela mesa de mediação e passasse por uma sessão de mediação. Gisnaldo me deu um exemplo prático de uma coisa besta que pode ser resolvida. Aí eu peço licença ao meu coordenador e supervisor Josivaldo, que está na escuta também, acho que Josivaldo e Nogueira lá no núcleo de mediação. Vamos pegar um caso, a gente conta o pecado ou não conta o pecador. Vizinhas estavam brigando por conta que o gato saía da casa de uma vizinha e ia fazer cocô na calçada da outra vizinha. E aí você imagina, o pessoal tem aquele ditado, me perdoe em rádio, né, no momento de almoço, o pessoal briga até por aquilo, né? E foi isso que aconteceu. As vizinhas, uma vizinha de lá, ela gostava muito de manter a calçada limpinha, a de cá nem tanto. Justamente a de cá é que o gato saía, fazia uma voltinha na rua e eu acho que por propósito vinha para a calçada da vizinha limpinha. Fazia cocô lá e aí começou uma confusão. E aí a gente conseguiu trazer essas partes para o núcleo de mediação, a vizinha que estava se sentindo aflita, trouxe para lá e lá elas saíram até que de forma consciente. Tanto é que a vizinha do gato disse o seguinte: rapaz, porque meu gato é sem vergonha mesmo, mas eu prometo que quando eu sair, se tiver sujo, eu limpo. Então, às vezes a gente consegue por um diálogo, e aí assim, o núcleo de mediação ele organiza isso. Dentro de casa, às vezes você não pode conversar, apesar de ser um lugar sagrado, né? Mas o corre-corre, o dia a dia, fadigação tão grande, faz com que o tempo feche dentro de casa. E lá a gente dá essa oportunidade. Às vezes a rua não consegue suportar, os vizinhos não conseguem mais se entender. Aí a gente pega o conflito trabalhista, o patrão e o funcionário já não estão mais se entendendo. Então a gente pode trazer naquele ambiente para a gente tentar dialogar. Gisnaldo, vocês são super homens e super mulheres para resolver tudo? Infelizmente não, porque a gente ainda tem esses 15% que o Erivelto disse que nós não atingimos ainda. Mas assim, o retorno de 85% é um retorno muito expressivo, né? Por exemplo, deixa eu só trazer as estatísticas, se você me permite.
Em 2018, nós realizamos 1.213 atendimentos. Desses 1.213, 436 foram abertura de processo de mediação. Então, 1.200 nos procuraram, 436 acharam interessante o propósito da mediação e abriram o procedimento da mediação. 264 foram pré-mediações, é o processo que o Erivelto nos falou. As partes vão chegar ao núcleo, e a gente diz as partes, os interessados, chegam ao núcleo, cada um com sua versão, né? E aí o Gisnaldo vai pegar só a versão do Júnior em detrimento da versão do Erivelto? Não. Eu lá estou como mediador para ouvir e expor qual é a proposta da mediação para o Júnior. Se o Júnior achar interessante e estiver disposto a dialogar para tentar chegar a um consentimento, aí a gente faz a carta convite ao Erivelto. Mas o Erivelto ele está obrigado? Não, porque o próprio nome já diz, é uma carta convite. É uma oportunidade grandiosa para o Erivelto resolver esse problema com o Júnior. Mas, se ele não quiser vir, infelizmente nós não podemos pegá-lo pelo poder da intimação como o juiz faz, porque isso aí é da competência do juiz, ninguém pode tirar dele, né? E aí se faz esse procedimento. Vamos supor, e aí eu vou fazer um caso bem simples aqui. Convidamos o Erivelto não veio. O Júnior vai ficar vendo navios? Não, nós temos encaminhamento, nós temos orientação para o Júnior fazer. A gente convida o Erivelto a primeira vez, ele não vem, pode ser feito o segundo convite. Ele no segundo convite vem, aí nós temos que fazer a pré-mediação com ele, porque tem que fazer o peso das balanças, né, os pesos da balança. Da mesma oportunidade que se dá ao Júnior, a gente dá a oportunidade para o Erivelto conhecer como é que é o projeto, se ele vai ter interesse de participar. Vamos dizer que o Erivelto tem interesse de participar, então vai para uma sessão de mediação e a gente oportuniza as partes a tempo igual, respeito, sigilo do que vai ser dito e vai ser documentado. Obviamente, nós não vamos documentar parte a parte o que vai ser dito na sala de mediação, porque tem coisas muito simples, mas também tem coisa muito séria que é dita na sala de mediação. E eu lhe digo por experiência própria. Às vezes sai palavrão, às vezes sai alguma coisa ou outra, mas é no calor do momento, é o pico da mediação. E às vezes chega ao ponto de sair conversando as partes. Você me perguntou se eu penso que é caso de família. Às vezes as partes já chegam lá, vamos pegar um caso de comum, marido e mulher. Marido e mulher já estão divorciados, tudo. Começa a confusão da divisão dos bens. Começa a confusão da guarda dos filhos. Começa a confusão da pensão alimentícia. É verdade. Esse caso é tão complicado porque quando estão no relacionamento, né, antes de casar, é meu bem para cá, meu bem para lá. E quando se separa, é meus bens para cá, meus bens para lá, né? Então, casamento, se você não acertar direitinho, é uma dor de cabeça da bexiga. E às vezes chegam lá, Júnior, cada um para o seu lado, retorcido, não quer olhar, não está nem aí. Mas quando vem para a mediação, passa por todo aquele processo, um começa a entender a dificuldade do outro, né? Quando sai, aí eu estou dizendo o seguinte, no modo geral, não é que vai acontecer sempre, porque infelizmente são seres humanos, nós somos seres humanos, somos complexos, nós temos conflito dentro de nós mesmos, imagine fora, né? Mas às vezes tem parte que sai e pega na mão, rapaz, não, tudo bem, aparece lá, teve uma senhora que disse assim, rapaz, tu perdeu a oportunidade de ver teu filho, macho, teu filho cresceu e tu perdeu a oportunidade. Teu filho já está aí com 5 anos e tu abandonou. Então, a gente vê que falta aquele diálogo. E aí é aquela história, 258 sessões de mediação, 209 orientações e encaminhamentos. 46 ações diferenciadas, que a gente faz algumas blitz, como essa oportunidade que a gente está tendo muito maravilhosa aqui. Então, desse percentual todo dos atendimentos e tudo, nós tivemos 85% de resolução. Às vezes, por incrível que pareça, na carta convite, a gente não vai dizer que o Júnior está convidando o Erivelto. Não, porque aí senão o conflito se torna uma coisa muito maior. A gente diz, Erivelto, compareça ao núcleo, tem uma coisa de interesse seu e tudo direitinho. O Erivelto pode ligar perguntando se existe, mas nós não vamos dar todo o processo, todo o procedimento para ele, porque é coisa de sigilo, né? Nós trabalhamos com sigilo. Então a gente pede que a parte venha ao núcleo, tanto que vai dar entrada no procedimento, quanto que foi chamado de procedimento para ter conhecimento da situação. E é basicamente isso. Eu costumo dizer que a mediação ela não é a solução de tudo, mas é o caminho, né? É um dos caminhos que a gente tem oportunizado a Sobral e a região para a gente tentar ver se a gente melhora a nossa sociedade. E volto a dizer, eu acho que os números eles falam por si só. 85% de resolução, nessa parte em que a gente chama a pessoa, às vezes se resolve o conflito lá mesmo. Né? A pessoa diz assim, rapaz, esse conflito que o Erivelto diz assim, rapaz, é o Júnior que está me convidando, deixa eu ir logo lá na casa dele saber. Às vezes dá certo nesse ponto,
muitas das vezes a gente traz para a própria sessão de mediação e a gente consegue também um êxito, né? 11h25. Você que se tornou a Rádio Educadora do Nordeste, pelo prefixo 950 AM de Sobral, a gente está recebendo aqui o Gisnaldo, que é advogado e também mediador, e o Erivelto, que tá, além de guarda municipal, também é mediador de conflitos. A gente está com o núcleo de mediação comunitária da secção Zona Norte do estado do Ceará, e a gente está trazendo aqui os principais conflitos que são resolvidos. Você que está passando aí por um conflito, está intrigado do vizinho, porque agora no período da quadra chuvosa, você fez a sua parte, o vizinho fez, né? Nesse período agora da dengue, chikungunya, zika vírus, está zangado que o quintal do vizinho está cheio de entulho, e você fez a sua parte, o vizinho fez a sua. Está aí um bom momento você ir até o núcleo de mediação comunitária para se resolver. E tem muita gente que reclama bastante. Rapaz, eu faço a minha parte bem direitinho, mas a dengue do meu bairro não sai. É o vizinho que tem os entulhos lá. Então, é muito bom de se resolver no núcleo de mediação comunitária, né? O diálogo, o debate, né? Onde é ouvido aí as duas partes. O principal, né, para quem é do ramo do direito, o Gisnaldo, que é advogado, sabe muito bem, o que desafoga os fóruns, né, com briguinhas corriqueiras, com difamação, porque agora a modinha da vez, o que tem é advogado por aí, né? Aí qualquer briga, olha, fulano de tal resiste o BO, me difamou, né? Vou procurar logo um advogado, o advogado entra logo com ação no fórum contra danos morais, danos materiais, né? E aí, às vezes, o diálogo, uma mediação se resolve, né? E aí embarga e enche os fóruns de processos que não vão levar a nada, só atrapalha. E às vezes, Júnior, é uma coisa interessante você trazer essa estatística de jurisdição, porque assim, nós não estamos tirando o poder do Poder Judiciário, isso é fato. Agora, o que a gente consegue diminuir e às vezes desfrustrar as pessoas, né? Perdoe esse neologismo, mas às vezes uma pessoa movimenta um processo tão grande criminal, né, na seara criminal ou na seara civil, chega ao ponto de levar para o juiz, e eu não estou tirando o mérito. Se a pessoa quiser, a justiça ela tem um chamado direito, inafastabilidade da análise do processo. Então, o juiz ele está vinculado a analisar aquele processo, mesmo que seja uma besteira. Estou reivindicando um terreno na Lua. O juiz ele vai dizer o seguinte: olha, esse processo aqui não tem causa de existir, porque você está pedindo um processo na Lua, isso não tem nada a ver. Mas o juiz ele não pode se furtar de analisar um processo. Mas assim, sendo bem realista, a gente pega um caso desse de injúria, calúnia e difamação. São crimes? São. Né? Mas, às vezes, é o que eu disse lá no princípio, no calor do momento você fala uma coisa que não deveria. Você se arrepende daquele momento, mas não tem a oportunidade de dizer assim: ô Júnior, eu, Gisnaldo, exagerei, rapaz, eu falei demais mesmo, não queria dizer isso aí não. Aí vai o Júnior, movimenta um processo, às vezes chega no judicial daquele, já está abarrotado e se frustra porque pode ser que, por exemplo, por tempo, prescreva o crime. Né? Com questão de tempo, prescreva o crime. O Júnior vai ter que correr atrás de testemunha, vai ter que formar todo um processo, vai ter que formalizar todo um processo para poder tentar receber essa prestação jurisdicional. E às vezes, eu volto a dizer, infelizmente o tempo ele é muito bom para a gente, ou às vezes muito malvado, né? E lá na mediação a gente oportuniza isso aí. Rapaz, eu Gisnaldo, exagerei, João. Realmente eu chamei de coisa que eu não deveria e eu tenho certeza que não era assim. Me perdoe nesse momento. Então, lá a mediação, aí você disse, essas coisas mais simplórias que às vezes pode chatear algum ou outro, mas são coisas simples que demandam um esforço do judicial que às vezes não tem fundamento, né? E lá a gente pode ajudar nesse ponto. Eu vou trazer aqui uma pergunta, né? E é como se fosse uma própria pessoa fazendo a pergunta. Esse caso aqui de pensão alimentícia. O que tem de casos e casos, né? O marido deixa a esposa com um filho, às vezes 2, né? Aí vai se relacionar com outro. A coitada fica lá com 2 filhos, às vezes 1, 2, às vezes até 3. E o cara lá com outra mulher e a coitada da avó sustentando. Né? E às vezes não sabe a quem recorrer. Porque se você for procurar um advogado, tem até uma prerrogativa da OAB, que a OAB não tira dúvida, ela consulta, né? A OAB não tira dúvida, ela consulta.
E aí, você tendo o núcleo de mediação comunitária, como é o acompanhamento? Vocês faz a mediação, depois vocês... Eu não tenho condições de pagar um advogado, né? Vocês indicam uma defensoria pública, como é que funciona? Deixa eu só falar um pouco aqui. O Oswaldo respondeu essa pergunta, porque ele está bem situado. Agora, assim, só a questão do advogado, que você tocou aqui no assunto do advogado, e o Gisnaldo também falou, o advogado, quando ele chega ao núcleo com uma das partes, né, interessada, a gente frisa bem isso, que ele é chamado também, conversado com ele, explicado o que é mediação, ele já entende um pouco de mediação, certo? E assim, é conversado sobre a mediação, né, conversado com outra parte também, a questão do advogado. Então, o advogado sai lá satisfeito, porque às vezes nem participa da mediação. Ele vê que aquilo é um momento ímpar, um momento oportuno da cliente dele participar, resolver aquele conflito. Então, a maioria dos advogados não estão conscientes da mediação, não tem muita resistência, não. No começo, que o núcleo está com 6 anos em Sobral, ainda teve aquele pouco de resistência por parte de alguns advogados, mas hoje, graças a Deus, eles estão conscientes da mediação e eles, quando vão lá com o cliente, eles são bem tratados, bem educados, e eles entendem que eles ficam, às vezes, lá de fora, só esperando a mediação, e às vezes, aí o cliente, a pessoa não é nem cliente, a pessoa que estava com ele vai lá fora, pede uma explicação, volta, isso tudo ocorre de maneira igualitária e de maneira satisfatória. Eu queria só fazer essa explicação, para que o ouvinte lá diz, não posso levar um advogado lá para o núcleo, ou posso, como é que, né? Então, assim, tranquilo, o advogado, qualquer uma das partes pode ir, e ele é bem recebido, e ele já está bem consciente da mediação, que é diferente de conciliação, que é diferente de outros procedimentos que possam acontecer. Então, eu queria só dar essa explicação. E o Gisnaldo vai responder essa sua pergunta. Puxando um pouquinho o gancho do Erivelton, a questão do advogado, nós advogados, nós temos a prerrogativa de entrar em qualquer instituição pública acompanhando os interesses do nosso cliente, né? Então, o que acontece? Lá, o núcleo de mediação, e aí só fazendo complemento, nós estamos a fazer uma oportunidade para os interessados que estão no conflito virem por causa própria. Mas você tem interesse em levar seu advogado, tudo bem. Ele vai passar por esse procedimento de pré-mediação para reforçar a ideia da mediação. E assim, mas assim também, vamos pegar em casos práticos, o Erivelton está levando o advogado dele, mas o Júnior não tem interesse que participe um advogado da mediação. Então, a gente parte do pressuposto que tem que estar em comum acordo. Se o Júnior não tem interesse no advogado, a gente tenta conversar com o Júnior, o advogado vai participar somente para ter entendimento, tudo. Se você quiser, a gente remarca para você trazer o seu advogado também, tudo direitinho. Mas o Júnior não é obrigado a estar numa sala com o advogado do Erivelton. Isso é fato. E aí, se não tem interesse, mesmo que ele esteja propondo ação, a gente finaliza a sessão, finaliza a pretensa mediação e remarca, ou então faz encaminhamento. Você me perguntou sobre a pensão alimentícia. Quando a gente vai fazer esse processo de pensão alimentícia, nós não estamos lá ocupando o Poder Judiciário mais uma vez, repito. Mas a gente está lá oportunizando para que as partes cheguem àquele acordo de um valor que, de certo modo, é mais rápido do que ir para um judicial. Então, o que acontece? Nós, advogados, vamos pegar um exemplo. Os advogados geralmente pegam as partes, fazem uma pretensa mediação, faz-se um acordo e homologa no judicial. Nós lá não temos esse interesse primordial em tornar papel vinculativo judicial. Nós estamos oportunizando as partes a dizer o seguinte: olha, eu, Gisnaldo, tenho uma responsabilidade com meu filho de manter o pagamento de pensão alimentícia. Eu estou dando minha palavra que eu vou pagar. Lá se faz um acordo. Gisnaldo, fica palavras ao vento? Não, a gente faz um acordozinho, cada um sai com sua via, com o intuito de que aquilo vai ser cumprido, né? A gente faz todo um histórico, nós temos um instrumentalzinho dizendo quem veio, quando veio, como é que se desenrolou a situação, quais os argumentos, e a gente tem um acordo de pensão. Gisnaldo, vocês estão lá para fixar o valor? Não. Nós oportunizamos as partes a chegarem a esse valor. O mediador, o próprio nome diz, está para mediar. O Erivelton frisou muito bem no início. Nós estamos para ajudar a condução de uma resolução de conflito. Não é que eu vou chegar para o Júnior e dizer assim: Júnior, você tem um filho,
Rapaz, tu tem que ter certeza disso, tu é obrigado a pagar, tu tem que, e tu vai pagar tanto. Ou fazer um DNA para vai saber. fazer um DNA, acabou-se, não tem para onde correr, porque isso não é a ideia do programa. A ideia do programa é oportunizar as partes, resolução de conflito por meio do diálogo. Dizem que dois bicudos não se beijam, e é fato, mas pelo menos conversar eles conseguem conversar, se eles quiserem. Os dois bicudos conseguem dialogar, não vão se beijar, mas vão conseguir dialogar. Reginaldo, vocês estão lá para terapia de casal, para reatar os casamentos? Não. Se as partes chegam lá com o intuito de, infelizmente, não conseguem mais continuar com a vida familiar, a gente vai só conscientizar a mãe o que ela pode fazer, conscientizar o pai, principalmente para que eles entendam o seguinte, até o próprio judicial faz isso. Vocês têm que entender que lá atrás vocês tinham o meu bem. Hoje vocês têm meus bens, mas primeiramente vocês têm um bem maior que possivelmente seja um filho, 2 filhos e aí por diante. Tanto é, João, que a gente tem trabalhado a questão da alienação parental. Que diabos é a alienação parental? É aquela historinha que diz o seguinte, rapaz, o Erivelto, a mãe, vamos pegar o exemplo do Erivelto grosseiro, tá, Erivelto? Não estou dizendo que sua esposa faz isso, mas acontece lá, e aí a esposa do Erivelto pega o filho assim, teu pai não presta, é um vagabundo, é um sem vergonha, e aí aumenta naquela criança um desprezo pelo pai. Isso é alienação parental, tanto do pai quanto da mãe. O pai também pode dizer, sua mãe não prestava, me abandonou, te deixou aqui, e essa história toda. Isso é alienação parental. E aí eu deixo já um aviso às pessoas que tomem cuidado, porque se você tem pretensão de formar um cidadão, você está destruindo o cidadão logo na primeira infância dele. 11 horas e 37 minutos, a gente quer aqui agradecer, em nome da Assessoria de Comunicação da Diocese de Sobral, do Breno, fez aqui esse elo de ligação do Núcleo de Mediação Comunitário com o programa A Voz da Zona Norte. A gente está aqui levando para a população sobralense e também a nossa Zona Norte, como é que funciona, quais os tipos de conflitos que podem ser mediados no núcleo de mediação comunitária. Então, atende a Zona Norte, quem tiver interesse, queria que vocês deixassem aqui a mensagem final e reforçassem o endereço aqui na nossa querida Rádio Educadora do Nordeste. Bom, Júnior, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, certo, do programa na Rádio Educadora, de estar aqui com o Reginaldo e parabenizar também nossos ouvintes que estão lá, nossos mediadores que estão lá no núcleo assistindo essa nossa entrevista aqui e convidar a população sobralense da região norte para ir até o núcleo de mediação. Se você tem o seu conflito, compareça lá, não tenha vergonha, não tenha medo. Nós funcionamos na rua Manuel Torres, 358, Coab 1, bairro Saboia, ali próximo à sede da Guarda Municipal. E nosso telefone é 88-3614-4001. Então nós estamos lá para atender toda a população. Em frente ao Antigo de Guerra, Estação da Juventude lá, ok? Então, agradecendo mais uma vez e muito obrigado. Pronto, também, Júnior, agradecendo a oportunidade, muitíssimo obrigado por estar nos dando esse precioso momento, né? Aqui eu queria já deixar um abraço também à minha mãe, que é sua ouvinte, está lá, a Antônio Regina aqui do Derby Club, meu pai também está na audiência, a Gisley lá na Marrecas, que é minha irmã, e os nossos mediadores, nosso supervisor, o Oswaldo, acho que o Nogueira ainda está no núcleo de mediação, e agradecer, a verdade é isso. Agradecer, deixar à disposição que nós estamos lá para tentar ajudar as pessoas nessa resolução de conflitos. Só para reforçar, o Jota frisou muito bem ali, próximo ao antigo tiro de guerra, funcionava a delegacia de polícia civil, fazia carteira antigamente, no passado, e hoje a gente está no Centro da Juventude, né? Pronto. Estação da Juventude. Estação da Juventude, Padre Albani. Júnior, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você sabe que esse trabalho que você está fazendo é importantíssimo para Sobral. Além da comunicação, você vai muito para além. Você é um cidadão e a gente valoriza muito esse tipo de cidadão em Sobral, viu? Vamos mediar para transformar. O intuito é esse. Então, recado dado do Núcleo de Mediação Comunitária, subsecção Zona Norte. Doutor Reginaldo, que é advogado, e o Erivelto, que é mediador também. Doutor Reginaldo é advogado e também mediador. Então, todo mundo lá tem conflito, compareça ao Núcleo de Mediação Comunitária. 11 horas e 40 minutos, J. Alberto, vamos faturar. Vem aí, Plasfran.
Na Plastran, os planos são pensados para você. Aqui, todos os associados encontram transparência, preço justo, segurança e cuidados em todas as áreas da sua vida. Os planos oferecem acesso e coberturas diferenciadas por meio de uma rede de empresas criadas para levar soluções aos clientes. Clínica, ótica, farmácia, laboratório, empréstimos de material ortopédico, ambulâncias não emergenciais, convênios com faculdades, cursos profissionalizantes e uma equipe de ponta à disposição dos associados 24 horas por dia há quase 30 anos, entregando tudo o que promete. Venha se juntar aos mais de 10 mil associados que fazem a família Plastran ser esse sucesso. Conheça nossa mega estrutura e compare os benefícios de cada plano e escolha a certa. Plastran. A Ótica Plastran é mais uma empresa com selo de qualidade do Grupo Plastran. Já são mais de 10 unidades oferecendo exames de vista gratuitos e descontos de 50% nas armações para associados. O atendimento é humanizado, a entrega é rápida e a qualidade é garantida em todos os produtos que ofertamos, do básico ao luxuoso. Óculos de grau, de sol, relógios das mais diversas marcas. Procure agora mesmo uma unidade mais próxima de sua casa e agende sua consulta. Torne-se um associado Plastran e usufrua desse mundo de vantagens. O Grupo Plastran é sucesso absoluto em tudo que faz. Com quase 30 anos de serviços prestados em assistência fúnebre e há 3 anos com a mais completa clínica popular de Sobral, o Centro Clínico Plastran conta com os menores preços da região e uma estrutura de alto padrão. Clínica médica, odontológica e de fisioterapia com mais de 30 especialidades entre consultas e exames para nossos associados e a todos os sobralenses. A mais perfeita combinação entre preço baixo e alta qualidade de serviços. O sucesso é tão grande que já estamos inaugurando mais 3 novas unidades nas cidades de Acaraú, Varjota e Santa Quitéria. Aqui você é bem recebido e cuidado desde o primeiro contato. Torne-se agora um associado e conheça o mundo de vantagens que é ser um cliente Plastran total. Sintralcul Zona Norte, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, bares, restaurantes, turismo e hospitalidade de Sobral e Zona Norte. Outra do sindicato que tem na presidência o sindicalista Castro Cardoso. Programa A Voz da Zona Norte, comunicando Júnior Linhares. 11 horas e 43 minutos em Sobral. Trabalhamos também em nome da GPNet Internet Banda Larga, viu? Mas fibra ótica. Você que quer assinar um plano que cabe no seu bolso, né? Internet Banda Larga, fibra ótica. Ligue para o telefone 9293-0662. Quer internet com velocidade? Mora na Morada da Boa Vizinhança 1 e 2 ou em qualquer parte de Sobral? Ligue para o telefone 9293-0662. GPNet, internet rápida. Assine já. 11 horas e 43 minutos. A gente vai trazer aqui encarte ao vivo nosso companheiro Luciedes Oliveira. Mas antes, minha gente, deixa eu trazer aqui uma informação do Superior Tribunal de Justiça, que julga hoje o pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-presidente Temer, né? Um país que até pouco tempo os 2 últimos presidentes estavam presos, né? Vários cortes vêm acontecendo. O estado do Ceará, a gente vai trazer aqui a informação, dos 22 deputados federais do nosso estado, apenas 9 ontem compareceram para debater os cortes na educação, né? As universidades federais vão ter aí um corte. E aí, apenas 9 deputados federais compareceram. Olha o interesse dos políticos para resolver, né, as demandas do povo. 11 horas e 44 minutos. Vamos trazer aqui o nosso companheiro Luciedes Oliveira. Momento esportivo. Luciedes Oliveira. Muito bom dia, Sobral. Bom dia a você que se liga aqui na Rádio Educadora do Nordeste com o programa
a voz da Zona Norte, nesta terça-feira super maravilhosa, amigos e ouvintes. Ontem, pela Série D, tivemos Guarani de Campinas e Vitória. Foi no placar de 3-2 para o Guarani de Campinas. E hoje ainda tem jogo da Série B, Oeste, o Oeste aí, com certeza, jogando hoje, e também o Figueirense jogando contra o Brasil de Pelota, Oeste e Cuiabá. E já nos confrontos das oitavas de final da Libertadores, que vai ser só depois da Copa América, Emelec e Flamengo, Godoy Cruz e Palmeiras, São Lourenço e Cerro Porteño. E também vamos ter aí um jogão bom de bola aí, o Atlético Paranaense pegando novamente o Boca Juniors, né? Com certeza o Atlético Paranaense aí possa aí tirar o Boca Juniors aí da Libertadores. E também vamos ter Liga de Quito e Olímpia, River Plate, jogando contra o Cruzeiro, e Nacional e Internacional. Quem se deu bem aqui foi o Palmeiras e o Flamengo, né? Pegou aí umas equipes aí medianas, mas no futebol tudo pode acontecer. Na semana que vem vamos atualizar aí as informações do Guarani de Sobral e também falando aí da segunda divisão, que com certeza aí o Icasa está sofrendo, viu? Com certeza aí o nosso futebol cearense, Juniares e amigos ouvintes, tem que ser repensado novamente, porque as equipes do interior não têm investimento, né? Infelizmente, muitas das vezes a ajuda é das próprias prefeituras, mas que a federação aí possa também trazer patrocinadores, enfim, trazer alguns investimentos aí para as equipes do interior, que seria tão importante, porque se o futebol do interior acabar, no meu modo de ver, o Campeonato Cearense, infelizmente, também pode ter aí uma grande decadência. O Momento Esportivo é oferecimento de Naturalmente. Trabalhamos com toda a linha de produtos, suplementos, farinha, vitaminas, chocolate, chá, suco, ervas e tempero. Na Avenida Dr. Zé de Matéia Monte Silva, na antiga Avenida do Contorno, número 158, no Campos Velho, no prédio da Ceará Telecom, vizinho à Sede Média. Atendemos via telefone 88-996-28-1644, ou então 3613-2135, e você pode acompanhar Naturalmente no Instagram, @Naturalmente Sobral e Naturalmente_Sobral, a melhor de Sobral. É isso aí, Juniares. Abraçar aqui meu compadre Francisco, o famoso Meró, que está conosco aqui na Rádio Educadora do Nordeste. Então, aí fazendo as visitas em alguns pontos, Sobral. E com certeza, essa terça-feira está super maravilhosa. Amanhã, se Deus quiser, na quarta-feira, vamos trazer aí mais notícias do futebol do Brasil. Valeu, gente. Um forte abraço. E até lá, se Deus quiser. Bye, bye. Comunicando, Júnior Linhares. 11h48 na terra do bom feitor Dom José Tupinambá da Frota. Acendeu a luz amarela, minha gente, nas finanças do governo do estado. Quando se vê gente aí brigando, viu? É porque o dinheiro tá pouco. Acendeu a luz amarela, viu? Amarela, nas finanças do governo do estado do Ceará. A luz amarela das finanças do governo do estado do Ceará foi de 12%. O crescimento do gasto com servidor pela gestão estadual em 2018 em relação a 2017. A explicação está nos vários concursos realizados, principalmente, né, na área da segurança, viu? Acendeu a luz amarela porque fizeram muito concurso para a área da segurança. Olha aí a desculpa. Quando mais de 10 mil profissionais foram contratados. Outro fato é o aumento salarial de várias categorias. Policiais, agentes penitenciários, professores, agentes de saúde, entre outros. O salário do agente de saúde foi aumentado para 1.021. Né? Ah, meu Deus do céu. Em todo o país, apenas 6 estados tiveram redução de gasto com o pessoal nesse período. Mas mesmo os que aumentaram não chegaram perto do Ceará. Com esse aumento de 12% na folha, o governador Camilo Santana agora quebra a cabeça para encontrar formas de melhorar a arrecadação sem aumentar imposto e enxugar as despesas. Né? Se o estado do Ceará arrecada,
que é dinheiro demais, e agora é que estão reclamando, né? Concurso da Polícia Civil, com essa luz amarela acesa, né? É que é difícil. O governador prometeu, né? Outros profissões aí que estão na eminência de concurso, né? Na eminência de concurso público, o governador, por si só, não precisa nem falar, se acendeu a luz amarela, não tem dinheiro para pagar, né? Luz amarela, para quem tirou a habilitação, sabe o que é, né? É bem, não é verde não, é amarela. E aí, há uma preocupação, a redução de gastos. A redução de gastos do governo federal está pegando também os estados e municípios, que respinga sim, né? Ontem, apenas 9 deputados, né, chamou a atenção da quantidade de deputados do Ceará que participaram do evento liderado ontem pelo governador Camilo Santana. Eu vi várias pessoas, vários veículos de comunicação, que eles programam aqui, é Ctrl-C e Ctrl-C de blogs a favor do governo, né? A bandeira deles é partidária, não é o povo. Ontem, apenas 9. Esses 9, né, esses programas, né, de rádios, que alguns são ligados à prefeitura, ao estado, né, esses 9 vão para o céu. Dos 22 deputados, esses 9 que foram, né, que compareceram a essa reunião com o governador Camilo Santana, esses 9 que foram estão no céu. O restante estão tudo naquele lugar, que eu não vou dizer aqui, né? Minha gente, sabe por que o governador está preocupado? É porque os recursos vão diminuir. Por que ele já acendeu a luz amarela? É porque os recursos estão pouco. O senador Cid Gomes, ligeiro veio, né? Ligeiro veio ao estado do Ceará. A reunião não pegou nem nome do Cid. Quando é ruim é o Camilo, quando é bom é o Cid, né? Então, 9 deputados, aí esculhambaram o restante dos deputados, ele não veio, ele não tem compromisso, né? Então, aqui em Sobral também vai ter dia 15, vai ter aí uma movimentação, eu acho que é importante, né? O diálogo, quem não está gostando dessa redução, tem que ir mesmo para as ruas. Eu acho que as universidades perderam, essa redução vem de muito tempo já. Nos outros governos também teve essa redução, né? E agora tudo o que acontece, não faço defesa aqui de governo nenhum, tudo o que acontece, quer achar um para Cristo, né? Tudo que acontece é o governo federal, Nós estamos na iminência, o país, se você tiver o mínimo de juízo que se preze, né? Você faça uma análise muito simples. Quem foi o governo antes do que está aí? Ele está onde? Está preso. O que saiu agora por outro entrar, está onde? Está preso. Aí meteu o habeas corpus hoje para ver se solta. Então eu vou pensar o que do país? Que os 2 políticos que estavam no Executivo Nacional, na cadeira principal, do cargo mais importante do país, está preso, eu vou pensar o quê? Essa redução de gastos, ela tem porque tem que estancar essa sangria, porque a matemática é uma ciência exata. Da onde se bota, da onde se rouba e não se coloca, né? Da onde se tira, se gasta e não se coloca, vai chegar um dia que vai acabar, minha gente. Se você pegar R$1.000 e gastar ele todo de uma vez só, quando você for procurar os R$1.000, você tá no saldo devedor na sua conta. Então, o país quer ficar achando, com brincadeira com o povo, tem muita gente inocente que acredita. É o governo que está aí, que está acabando. Não tem dinheiro. O país vive numa recessão, numa crise que não se acaba mais. Mas essa crise é política. Essa crise do país é os nossos governantes que não sabem governar. E aí eu puxo aqui para as igrejas, a CNBB está com o tema aí, políticas públicas
Porque minha gente, que a igreja está debatendo, é porque o seu povo ainda é alienado na política. Não entende que se trocar seu voto por 2 sacos de cimento, não tem mais condição. Porque esse cimento que você gastou na sua casa, quando você for andar na rua, esse cimento que o político lhe deu, que ele vai tirar, ele deu 2 sacos de cimento e vai tirar uma carrada. E aí, quando você for andar na rua, tem um buraco, aí você quebra o pé. Aí você vai para o SUS, não tem como ser atendido. Então, se você não colocar um político que tenha compromisso com o povo, que tenha compromisso com a saúde pública, com a ação social e com a segurança pública, que são os principais 3 pilares de uma administração, aí não tem condições. Nós vamos viver culpando os políticos e os políticos inventam que são culpados e ficam tirando o dinheiro do povo. Que não dá mais para se viver do jeito que está. Essa política velha, arcaica, não tem mais condição. Ou o povo muda, ou então nós vamos chegar onde chegamos. 11 horas e 56 minutos, a gente agradece aos nossos internautas, aos nossos milhares de ouvintes que estão sintonizados no programa A Voz da Zona Norte. Hoje o programa foi de entrevista, amanhã a gente vai atualizar nossa plataforma de informação, tudo o que aconteceu no Brasil, no mundo, na região noroeste do estado do Ceará, aqui na Rádio Educadora do Nordeste, a Rádio da Família Cristã. A gente volta a se encontrar amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir. Fui, até amanhã. E ficamos por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Visconde Hotel, a melhor hospedagem da zona norte do estado do Ceará. Apartamentos climatizados, com chuveiro elétrico e TV a cabo, sinal de internet sem fio, Wi-Fi, estacionamento coberto e privativo, flats com estadia mensal, restaurante aberto ao público até às 22 horas, com café da manhã, refeição, pizzas com teleentrega todos os dias, com rodízio de pizzas nas sextas e aos sábados. Visite o nosso site www